Muito bem, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso programa Virtus et Gratia. Bem, na última aula falamos um pouco sobre a fé, sobre a virtude teologal da fé. Conversamos um pouco, vimos que existe a fé sobrenatural, mas também existe aquela fé natural pela qual você acredita em certas verdades somente pela autoridade de quem falou. Como, por exemplo, você acredita que sua mãe é sua mãe ou que seu pai é seu pai porque você crê na autoridade deles. Ou que seu marido chegou tarde em casa porque ele pegou um trânsito. Isso é uma fé natural. A mesma coisa com a fé sobrenatural, em certo sentido, de modo análogo. Nós acreditamos com nossa inteligência, nas verdades reveladas por Deus, e a nossa vontade, com o auxílio da graça, adere a essa verdade, mesmo sem ter todas as explicações plausíveis, mesmo sem ter todos os argumentos, mesmo sem ter... Você acredita porque você confia em Deus e Deus não pode se enganar. Então, vimos um pouco sobre a fé na última aula. Nesta aula, rapidamente, nós falaremos como praticar a fé. Não adianta de nada você saber o que é a fé e não saber como praticar a sua fé. Já vimos a definição. Agora vamos ver como colocar em prática. Tá bem? Então, assim, sendo a fé um dom de Deus e ao mesmo tempo uma livre adesão da nossa alma, vimos, é Deus que concede a virtude da fé porque é sobrenatural, mas a nossa alma tem que aderir às verdades reveladas. Então tem esse duplo aspecto. Tem a graça de Deus e a nossa adesão, Para nós praticarmos a fé, portanto, é necessário a oração, porque a fé é um dom de Deus, e o esforço pessoal, tá? Então, para praticar essa fé, tem esses dois aspectos, tá bem? Então, como que nós faremos isso? Como que se pratica a fé? Aqui eu vou passar conselhos somente para os principiantes, porque a princípio, como nós estamos fazendo esse programa para as pessoas que não faziam a menor ideia sobre o que é o organismo sobrenatural da vida cristã, que não sabiam como que são as virtudes difusas, etc, etc, e que também estão começando a caminhar na fé, começando a caminhar em rumo à santidade, os conselhos que eu vou passar são para almas principiantes. Esses conselhos não servem para aquelas almas que estão adiantadas, tá? Então, como que os principiantes na vida espiritual, eles podem aumentar a fé, tá? Vamos lá, a parte da oração. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é agradecer a Deus. Pegue um domingo, por exemplo, para agradecer a semana e agradeça a fé que Deus te concedeu. Como dizia São Paulo, graças sejam dadas a Deus pelo seu dom inefável. Agradeça a Deus o dom da fé, porque nós não merecemos. Porque se não fosse por Ele, nós não teríamos fé. E para refletir, quantas pessoas não têm a fé? Quantas pessoas sequer conhecem a Igreja Católica? Quantas pessoas sequer receberam o batismo? Quantas pessoas sequer receberam o organismo sobrenatural da vida cristã? Ainda mais no nosso mundo atual, são poucas. E você tem essa graça. Você está na verdade. Mérito seu? Não. Foi Deus que te deu essa graça. Então, primeira coisa, para você aumentar na fé, você tem que agradecer, tá? Lembre-se, é sempre necessário agradecer a Deus as suas dádivas, os seus dons, inclusive com a fé, Então, bem, primeira coisa, agradecer a fé, parte da oração, lembra, a fé é um dom de Deus. Segunda coisa, realizar atos de fé pedindo mais fé a Deus, porque é uma virtude sobrenatural, quem infunde é Deus. Então, peça, Fala como os discípulos, aumenta-nos a fé. E também convém muito que, agora saindo um pouco do que concerne a parte sobrenatural, o dom de Deus, convém muito que vocês conheçam a fé. Estudem sobre a Igreja Católica, estudem as verdades reveladas por Deus. O esforço pessoal, a fé precisa desses dois aspectos. Dom de Deus e o esforço pessoal. Então, estudem, estudem. É engraçado, Quando você pega uma pessoa que já foi católico, aí, sei lá, virou protestante, virou ateu, etc, etc.
E aí todas as pessoas viram e falam, não, porque eu fui da igreja católica e eu conheci, eu estudei sobre a igreja católica, eu sei o que é a igreja. Aí você vai ver a fundo o que ela sabe, o que ela fez. Ela só fez uma catequese com 10 anos. E depois não estudou mais nada sobre a fé. Não estudou sobre a história da igreja, não estudou sobre o credo, não estudou sobre os mandamentos, não estudou profundamente o catecismo. Não, só fez uma catequesidinha, decorou os 10 mandamentos, decorou os 7 sacramentos, viu um pouquinho dos dons do Espírito Santo, mais nada. E fala, não, porque eu conheço a igreja católica, eu conheço a fé, por isso que eu saí, porque não... Mas não conhece, não conhece. Gente, você, por acaso, tem como você ensinar... Vamos pensar aqui uma matéria difícil. Tem como você ensinar engenharia mecânica, por exemplo, para uma criança de, sei lá, 13, 14 anos na escola? Tem como você ensinar metafísica para uma pessoa que nem sabe o que é filosofia? Não tem como, é impossível. Entendeu? Então é a mesma coisa com o catecismo. Gente, catecismo, a catequese, vocês são crianças. Isso daí é papinha. É papinha de criança. Conhecimento básico, mas não chega nem 1% do que é a fé católica. E você acha que já está bom. Você fala, não, porque as pessoas têm que se desenvolver, têm que terminar a escola, fazer faculdade, mestrado, pós-graduação, tá? Isso para as coisas do mundo. Mas e as coisas da fé? Você procura estudar? E aí depois sai falando. Então você precisa estudar sobre a fé. Pega estuda o catecismo, assiste o programa Virtus et Gratia, os mandamentos da igreja. Tem tanta coisa para estudar, tanta coisa para estudar para você crescer na fé. Então, se esse esforço pessoal, não tem como, gente. Vocês têm que sair da papinha, vocês têm que ir para feijoada. Conteúdo de estudo de adulto. Entende? Então, bem. Então, vimos que temos que agradecer a Deus, temos que pedir a Deus e realizar esses atos de fé para crescer na fé. Temos que estudar sobre a fé, buscar esse conhecimento. Lembra, a fé está relacionada com o conhecimento, então também precisa do trabalho humano, né? E evitar tudo que possa perturbar a nossa fé, para não fazer o trabalho negativo. E isso tem que se dar em 2 pontos, principalmente. Primeira coisa, as leituras, séries, filmes, tudo que é imprudente que vai contra a nossa fé. E, infelizmente, a maioria dos filmes hoje em dia estão assim. Acho engraçado, conversando com algumas pessoas assim, se você perguntar, que imagem você tem de freira? Para perceber. Vamos ver nos filmes que tem hoje na streaming, Netflix, Amazon, etc. Qual a imagem que eles passam de freira, por exemplo? Mas, ou é muito ríspida, aquela freira sem paciência, que grita, ou freira de filme de terror. E você entende que isso sutilmente vai atacando a tua fé? Eu falo porque, sim, eu já presenciei várias pessoas que se dizem católicos, são católicos, mas nunca estudou muito sobre a fé, não conhecem muito sobre a coisa. E você pergunta, e eles viraram e falavam, não, é porque eu achava que as freiras eram bravas, não, porque eu achava que as freiras eram isso, e aquilo, e aquilo. Mas por quê? Porque consumiu o conteúdo que vai contra a fé. Seja em filmes, seja em séries. Vou assistir uma série que ataca a igreja, que mostra a igreja, sei lá, mostra uma visão errada na igreja da Idade Média. Aí você não está colaborando? Então faça esse exame de consciência. Será que o que eu estou assistindo, o que eu estou lendo, ataca a igreja? Ataca a minha fé? Porque isso você está atentando contra a fé, tá? Isso é a primeira coisa que nós temos que evitar. E por último, a outra coisa que pode perturbar a nossa fé desnecessariamente, né, é o orgulho intelectual. É você querer saber de todas as coisas. E o que você não souber não é fé. Porque você é o cara mais inteligente do mundo. Porque nada pode fugir do seu intelecto. Entende? Lembra, a fé tem um conhecimento, mas você adere a essas verdades pela sua vontade, mesmo você sem saber o porquê. Mesmo sem você saber as razões para isso. Tá? Então,
tenha humildade. Vai ter coisas que você não vai entender. Mas confie em Deus. Deus não pode se enganar e não vai te enganar. E Deus é bom, Ele não quer também. Entendeu? Então, cuidado com o orgulho intelectual. Seja humilde, tá? Porque o orgulho intelectual pode sim atrapalhar a sua fé. Então, de um modo bem prático, de modo bem esquematizado, esses são os modos de como praticar a virtude teologal da fé, tá? Agradecer a Deus, pedir a Deus a virtude teologal da fé, estudar a fé católica, os mandamentos, o catecismo, e evitar o que desnecessariamente possa perturbar a fé, ou seja, filmes, séries, leituras que atacam a fé e evitar o orgulho intelectual. Na próxima aula, vamos ver sobre as tentações contra a fé, como combatê-las, e depois vamos ir caminhando cada vez mais nas outras virtudes teologais. Então já compartilhe, deixe seu like e nos vemos na próxima aula.